quais são as 5 dicas? São dicas que são muito importantes para o acolhimento ao recém-nascido. Eu costumo falar assim que eu sou muito feliz assim de saber que eu dei para as minhas crianças, quem não sabe, eu tenho 3 filhas, essa oportunidade de nascer com respeito, né? Então, antes da gente começar a falar propriamente dito das 5 dicas, é importante a gente entender que, como pra gente também o parto é único, pro recém-nascido também. Então, pro recém-nascido é o primeiro contato dele com o mundo. Hoje eu conversava com um casal sobre isso. Os bebês, as crianças, eles vão entender que a vida é dura, né? Que a vida tem desafios, que a vida é difícil para todo mundo, né? Mas ele não precisa saber disso na hora do parto. Na hora do parto, ele precisa entender que é difícil, ele mesmo sabe disso porque ele mesmo faz esse exercício para nascer, mas os bebês, eles merecem saber de que o mundo é bom, que o mundo tem acolhimento, que o mundo sempre vai ter alguém para acolher, seja a mãe, seja o pai, seja um amigo, seja alguém, né? Então é importante a gente dar, antes de tudo, antes de falar dos 5 principais cuidados que todo bebê merece, é importante a gente se lembrar disso, que é importante para ele ter esse contato com o mundo, de que o mundo é bom, de que o mundo que esse lugar é um lugar legal de viver, que aqui existe amor, que aqui existe segurança, existe confiança. E isso, gente, tem até um vídeo, depois vocês me cobrem para eu colocar aí para vocês. Eu já compartilhei esse vídeo no nosso grupo do Telegram, que é um vídeo que fala sobre o quanto é importante para a pessoa, para o adulto, né? Essa questão do nascimento. Então, traumas são gerados no momento do nascimento. Muitas coisas são geradas, muitos sentimentos são gerados, são nascidos junto com o bebê quando ele nasce. Então, assim, é importante, me lembrem, a Ana Verval que faz esse TED, muito legal, muito bom, assim, é bem emocionante esse TED. Então, a gente tem que lembrar que o bebê, ele é uma folha em branco, né? Mais ou menos isso, em que a gente vai colocar ali nas primeiras páginas da vida dele, a gente vai mostrar para ele como é este mundo. Então, se ele tem uma recepção com muitas intervenções, com gente falando alto, com ambiente frio, isso ele vai entender como, isso aí não o mundo não é tão acolhedor, para onde eu vim, né? Que tortura e tal. Mas se a gente mostra para esse bebê que ainda não sabe as sensações daqui, por isso eu digo que é uma folha em branco, de que existe amor, de que existe calor de mãe, de que existe peito, de que existe as vozes que ele sempre ouviu na barriga. Isso aí mostra para ele que esse é um mundo bom de nascer, bom de viver. E isso que me orgulho, quando eu digo que eu me orgulho de ter oportunizado, né, para as minhas filhas 3 nascimentos felizes, 3 nascimentos saudáveis, é disso que eu falo, né? Então vamos lá aos 5 cuidados principais que todo bebê merece ao nascer, né? Então é algo que a gente não fala muito sobre violência obstétrica, violência neonatal. Violência obstétrica tá meio na moda falar. Na verdade, eu devia ter falado mais, ser falado mais. Mas a violência neonatal quase ninguém fala. Vocês já ouviram falar de violência neonatal? Né? Então, essas 5 dicas, esses 5 primeiros cuidados vão em contramão do que fazem muitas vezes com os bebês, que é uma violência neonatal, que é fazer procedimentos que não tem embasamento científico, que não tem indicação para aquele bebê. Tá? Durante muito tempo, quem já assistiu o Renascimento do Parto, que veio os bebezinhos pegados assim de cabeça para baixo, ou já viu filme, já viu fotos de bebês assim. Isso é uma grande violência. Tem por que a gente fazer isso com os bebês, deixarem chorando só para falar que tem pulmão? Não preciso. Entenda uma coisa, eu não preciso ver o bebê chorando para entender que ele tá respirando e que o pulmão dele é bom. Isso é uma violência contra o bebê, tá? Então, vamos lá. Os cuidados necessários para quando o bebê nasce. O primeiro, gente, e eu acho o mais importante de todos, é que o bebê, ele tem direito a uma assistência qualificada ao nascimento. Então, esse é o primeiro cuidado que todo bebê precisa. Ele precisa ser bem assistido.
E aí, quando a gente olha para a sociedade, para o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles falam que é obrigatória a presença de um pediatra, de um neonatologista na sala de parto. E, em contrapartida, né, enfermeiras obstetras neonatais são qualificadas para atender recém-nascidos de baixo risco. Mas antes de falar que é uma categoria ou outra que deve assistir o recém-nascido, é importante que todos que assistem o recém-nascido, que estão dispostos a fazer essa assistência, que todo mundo tenha prática em reanimação neonatal. Vocês sabiam que a cada 100 bebês que nascem, bebês saudáveis, um vai precisar de ajuda para respirar? Então, assim, é importantíssimo, por isso que a gente não apoia, não indica fazer parto desassistido, porque os bebês e as mulheres, né, merecem uma assistência, a Fátima aí, merece uma assistência qualificada, alguém que possa fazer uma reanimação nesse bebê, se ele precisar de ajuda, ou manter um suporte ventilatório até que ele vá para uma intubação, para uma medicação de reanimação, enfim. Então, o primeiro cuidado que o bebê merece quando nasce é que ele tenha uma assistência qualificada, porque a gente nunca sabe se é o nosso bebê que vai precisar ou não de alguma reanimação. Pode ser que esse bebê seja super saudável, mas que ele demore para fazer essa transição do meio intra para o extrauterino. Porque como acontece, não sei se vocês sabem, mas dentro da barriga os bebês não respiram. Ah, Laura, então como que eles recebem oxigênio? Os bebês recebem oxigênio via placenta, via cordão umbilical, né? Então, o que acontece? Quando um bebê nasce, a gente fala assim, bebê, é contigo, agora você vai respirar. E aí o bebê vai ter que fazer aquele momento de bombear o sangue do coração para todo o corpinho dele, vai abrir os alvéolos, vai ter uma grande expansão. Os alvéolos são aquela partezinha que fica lá dentro do pulmão que faz a troca respiratória, né? E isso tudo, essa modificação da pressão do ar, isso tudo, não vamos dizer que machuca o bebê, mas ele dá uma pressão muito grande na narina do bebê e faz ele chorar, né? Então, assim, alguns bebês nascem prontos para fazer isso. Por isso que o trabalho de parto é tão importante. Porque o trabalho de parto vai mandando hormônios, vai amadurecendo o pulmãozinho desse bebê, vai amadurecendo todo o sistema dele para ele fazer isso bem aqui fora, né? Então, alguns bebês, mesmo, né, estando no termo, estando tudo bem, líquido, clarinho, alguns bebês vão ter essa dificuldade para fazer respiração. E por isso é importante que tenha alguém habilitado para fazer a reanimação nesse bebê, tá? Não fique achando mal. E aí, para reanimação, tem os passos para reanimação neonatal, né? Então, assim, primeiro tem a perguntinha, esse bebê tá de termo, tá de 9 meses, como que tá o líquido amniótico, tem mecônio, não tem mecônio? Esse bebê está respirando, tem movimento respiratório, não é chorar, é movimento respiratório, né? Então, essas são as perguntinhas que o pediatra, que é enfermeiro neonatal, obstetra, vai fazer quando o bebê nasce, ok? Então, é importante, gente, esse é o primeiro cuidado que a gente tá chegando aí, são 5 cuidados que são primordiais para o bebê quando nasce. Esse é o primeiro, ter uma assistência qualificada. Por quê? Porque a gente nunca sabe se esse bebê vai precisar ou não de reanimação, tá bom? Vamos lá para o segundo. Então, o segundo cuidado que é primordial, que eu acho mais gostoso, mais delicioso, a gente sonha com isso a gestação toda, é que o bebê fique no colo. Então, Laura, o bebê fica no colo por quê? Porque é bonito? Ai, porque é lindo? Também, gente, porque é uma delícia, porque a gente quer dar o primeiro abraço, a gente quer sentir aquele cheirinho maravilhoso. Ai, gente, se vocês soubessem o tanto que isso é bom. É viciante, é muito gostoso, né? O momento que a gente espera, poxa, o primeiro abraço, quando você vê aquele rostinho. E, nossa, eu tenho muita saudade, assim, dos meus patos quando eu faço isso. Porque a gente, né, personifica o amor. Uau, você chegou, que delícia, abraça, sente o cheiro. É o que a gente faz, quando a gente ama alguém, a gente faz o que? A gente abraça, né? E é muito gostoso. Ai, a Giovana entrou, que linda, Giovana, bem-vinda. Então, gente, por quê? Então a gente faz que o contato pela pele é importante só porque é bonito? Não. Então, assim, todo bebê que nasce, olha como a natureza é perfeita. A mulher que pare, essa parte do tronco dela aumenta
até 2 graus na temperatura. Por quê? Pra gente ser uma incubadora itinerante. Então, o corpo da mãe, ele fica mais aquecido naturalmente para que esse bebê, não tem outro, comece a fazer um experimento aí já fizeram, mas faça. Medir a temperatura das mulheres que acabam de ter neném. Elas ficam com a região do tórax mais quente pro bebê ficar no colo. E vejam só, não é pano com pano, é pele com pele, ou pano com pele, é pele do bebê com pele. Aí você joga por cima depois o paninho, tá? Pra aquecer mais o bebê. Mas o pele a pele é muito importante pro bebê. Por quê? Porque vai mantê-lo aquecido. Todo bebê merece ficar aquecido. E o melhor lugar para ele ficar aquecido é no colo da mãe. Né? Por que ele tem que ficar aquecido, Laura? Porque um bebê hipotérmico, que é com a temperatura baixa, ele não vai fazer essas funções que agora ele vai fazer sozinho. Lembra que eu falei para vocês da dificuldade que o bebê tem de o coração bombear todo o sanguinho, dele fazer a respiração? Antes era uma respiração ligada com a mãe, agora é uma respiração que ele vai fazer sozinho. Então esse processo, para isso acontecer, ele precisa ficar no calor, ele precisa ficar quente. Se ele não faz isso, ele vai começar a saturar mal. O que é isso? O oxigênio vai abaixar, os sinais vitais dele não vai ficar legal. Então, tanto é que quando o bebê precisa de reanimação, um dos primeiros passos é deixar o bebê aquecido, para que ele consiga reanimar, para que ele consiga se manter vivo. Então, por isso é importante o contato pele a pele. Além disso, além de manter aquecido, gera o vínculo, é muito mais fácil para esse bebê mamar. Então, não sei se vocês já viram vídeos, né, de bebês que vão procurando a mama, porque estão em contato pele a pele. E é muito legal, gente, porque assim, a gente tem esse negócio, parto humanizado e tal, não sei o quê. E aí o bebê já nasce, e aí já abre a boca do bebê, já coloca o bebê pra mamar, aquela loucura toda. Gente, é importantíssimo a gente entender os processos neurológicos do bebê quando ele nasce. Quando o bebê nasce, pensa que ele fez todo o trabalho pro parto. Ele também trabalhou nesse trabalho de parto. E aí ele nasce. Quando ele nasce, poxa, ele tem um grande trabalho de fazer aquele primeiro e tantos outros, né? Movimentos respiratórios para ele conseguir oxigênio. Então esse bebê exige muito gasto energético dele. E aí ele vai ficar numa espécie de oi, né? Estou conhecendo o mundo. Ele vai ficar num estado de alerta. Então não adianta você tirar o sutiã ou o top, querer enfiar aquilo no bebê, o bico no bebê, ele não vai mamar, porque ele está em estado de alerta. Então esse é o momento de fazer o imprint, da mãe olhar para o bebê, de ficar no colo, de sentir o calor, de pegar aquelas bactérias tão importantes que estão ali também no tórax. Esse bebê vai começar a olhar a mãe, olhar ao redor, prestar atenção, ouvir. Então, assim, tem muito carinho, assim, nessa parte com o bebê, porque ele vai dando sinais de que, uau, tá na hora. E aí ele vai começar a lamber. Ele lambe o tórax, lambe a mãozinha. Por favor, não coloquem luvinhas nesse momento no bebê. E aí ele vai lambendo, vai chegando perto da auréola. E aí ele vai começar a dar sinais de que ele quer mamar. Então, o contato pele a pele, ininterrupto, não aquela coisa de tipo, nasceu, fica um pouco com a mãe, vai começar a pesar, a medir. Não, aquele bebê que fica no colo da mãe, aquele bebê que está ali junto. Ele vai dando sinais e é tão legal porque é algo natural, né? Ele vai fazendo essa progressão de estado neurológico sozinho, ninguém ensina ele. Então, se você observar, a maioria dos bebês vão fazer isso. E isso é muito bonito, é muito legal, muito fisiológico. Isso é tão bom, esse contato pele a pele é tão gostoso, que isso é bom pra mãe até. A mãe vai liberar ocitocina, vai diminuir o risco de sangramento, vai dar mamar mais fácil. Então, assim, gente, o contato pele a pele ele é muito importante, porque além de manter aquecido, ele gera vínculo, ele ajuda no desenvolvimento neurológico do bebê. É maravilhoso, né? Então, esse é o segundo cuidado necessário que todo bebê merece. E qual é o terceiro? O terceiro é mamar na primeira hora de vida. Que delícia! Então, assim, o bebê, ele, né, a gente tá falando dessa sequência. Então, à medida que ele fica no contato pele a pele, ele vai querer mamar, ele vai procurar a mama. E isso é muito gostoso. E aí, gente, veja só.
É claro que se você tiver alguém para ajudar esse bebê a fazer uma pega correta, é maravilha, é muito bom. Mas não fica aquela noia de que o bebê tem que mamar perfeito na primeira hora. É bom ele conseguir o colostro, é ótimo quando ele mama certinho, ele já tem uma memória de como que ele tem aquele reflexo de mamar perfeito. Isso é muito bacana, tá? Mas não fica aquela pressão. Eu já tive bebês, por exemplo, que passou nessa primeira hora de parto domiciliar, que não tem intervenção nenhuma, né? E que ele foi mostrar esse processo de reação de querer mamar depois da primeira hora. E tudo bem. O importante é a gente proporcionar para o bebê esse contato com a mãe e ele querer mamar a hora que ele quiser. Ele mesmo vai mostrar, porque senão gera ansiedade, gera nervosismo. Ai, meu bebê não vai querer, ele não vai mamar direito. Então, assim, tenham paciência, tenham calma com os bebês. A gente fala tanto do tempo para a mulher parir. Tem um tempo também, tenham calma com os bebês. Isso vai refletir muito, né, na chegada deles ao mundo. Então, assim, mamar na primeira hora de vida é bom, porque esse colostro, ele tá cheio de substâncias que vai dar anticorpos para esse bebê, que vai matar aquela sede, que vai dar gasto energético para ele viver essas primeiras horas. E veja só, lembra que eu falei que ele vai mamar, ele vai ter esse estado de alerta, depois que esse bebê mama, e aí, quanto tempo que ele vai mamar, Laura? Tempo que ele quiser, galera. Se ele quiser mamar meia hora, uma hora, o peito tudo bem que fica dar uma esfolada, né? Tanto que mama. Mas ele vai mamar e alguns vão mamar bem, outros não tanto. Isso depende muito do bebê. Não vamos ficar na noia de tem que mamar X ou Y. Esse bebê vai mamar e depois, gente, ele vai entrar num estado de repouso. Então, assim, eu costumo falar pra mãe, né, pra puérpera, eu falo, olha, agora, assim, via de regra, tá? O seu bebê vai dormir bastante, aproveita e descansa. Porque ele está cansado do parto. A Carol acabou de falar ali, o bebê cansa do parto. Então, esse bebê vai estar cansado, né? Então, é importante a gente dar esse tempo. O que acontece muito nas maternidades? O bebê nasce, e aí fica um pouquinho com a mãe, tira pra fazer procedimentos, vai pro colo de fulano, ciclano, vai pro colo da doula, da mãe, da avó, pra todo mundo. Chega a hora, e na hora que ele tá ativo pra mamar, eles falam, olha que lindo, tá querendo mamar, que coisinha mais bonitinha, lindo da mamãe, mas não dá pra mamar. O que acontece? Quando o bebê está no estado de repouso, põe no colo da mãe. E aí, vamos pôr esse bebê pra mamar. Aí ele não vai querer. Aí não adianta. Não adianta você tirar a meia, tirar a roupa, tirar a touca, tirar tudo. O bebê não vai mamar. Então, a gente tem que observar. Se a gente tem esse cuidado 1-para-1, a gente faz com que esse bebê faça um processo fisiológico, do desenvolvimento neurológico dele mesmo, de começar a mamar no tempo oportuno e depois ele vai descansar. É o tempo do bebê. Gente, a gente tá muito desvencilhado dessa questão dos mamíferos mesmo. Como os mamíferos fazem? Eles fazem assim. E a gente vai colocando coisas nesse pacote do parto que vai atrapalhando isso. Se a gente olha como é que os mamíferos nascem, a gente tem muito, muito, muito a aprender, tá? Quem tem essa oportunidade de ter bichinho em casa, observe. É claro que nós somos bichos, a gente tem alma, a gente tem, né, muitas coisas, uma coisa que é a alma, que é diferente às vezes do bicho, do cachorro. Então, assim, tem como a gente agregar mais valor, mais sentimento ao parto do que o animal. Mas olha, gente, como que o animal faz. É muito parecido, o cérebro nosso funciona muito parecido com os dele. Beleza? Então esse é o terceiro cuidado que é extremamente necessário para o seu bebê, que o seu bebê merece. Agora, qual que é o quarto? É o corte tardio do cordão ou clampeamento tardio, clampeamento oportuno, ele tem todos esses nomes. E isso é um negócio, gente, que dá conversa, dá pano pra manga. O que que é isso? Então, no bebê, tem a placenta aqui, né? Vamos pôr a placenta assim, a placenta. Tem o cordão umbilical que liga no umbiguinho do bebê. Quando nasce, a placenta ainda manda sangue pro bebê. E, na verdade, o bebê, ele merece todo aquele sangue que está na placenta. Então, por ele merecer todo esse sangue, quando ele recebe ele, é um bebê que vai ter menos anemia, vai prevenir anemia nos 6 primeiros meses de vida. Por quê? Até porque a gente tem no Brasil uma média de amamentação de 54 dias.
Então esse bebê vai precisar desse sangue, aumenta muito a série vermelha. Mas vejam só, se aumenta muito a quantidade total de sangue nesse bebê, pensem comigo, esse bebê vai ter mais quantidade de bilirrubina, que é uma célula que fica no sangue do recém-nascido. Esse bebê vai ter mais bilirrubina, logo, ele, se medir essa bilirrubina, ele vai ter mais do que uma outra criança, né, que foi um corte, por exemplo, precoce, e pode ser que ele desenvolva uma icterícia. Icterícia, gente, é aquela doença que o bebê fica amarelinho. Isso aí é uma consequência da bilirrubina. E aí, esse bebezinho, ele vai ter uma maior quantidade. Isso quer dizer que é um problema? Para muitos pediatras vamos cortar rápido o cordão, porque esse bebê vai ter icterícia, vai ter que ir para fototerapia, vai ter que fazer transfusão de sangue. Mas os estudos já comprovam, isso é diretriz no Brasil do Ministério da Saúde. Aumenta sim o nível de bilirrubina. Não tem como comparar um bebê corte tardio e corte precoce, vai ter mais. Só que não é uma bilirrubina patológica. Não é uma bilirrubina que vai precisar de nível de transfusão. Então, pediatras que trabalham nessa abordagem mais humanizada, mais respeitável para o bebê, vê que mesmo se tiver bilirrubina alta, coloca no gráfico, gente, esse bebê não vai ficar. A não ser que ele tenha uma patologia, né, uma incompatibilidade, enfim. Né? Então, assim, o que o Ministério da Saúde, a Paula tá perguntando, a médica falou que aqui na minha cidade é aguardado 1 minuto. Só esse tempo é o suficiente? Não. Na verdade, o que a organização, o Ministério da Saúde fala? De 3 a 5 minutos. Então, o que acontece? O pessoal espera até 3 só, tá? E aí, tem muitos estudos, então depende muito da equipe. Tem equipe que espera 3, tem equipe que espera 1, tem equipe que espera 5 minutos, tem equipe que espera a placenta dequitar, né? Ou parar de pulsar o cordão. O que importa, gente, é esse bebê receber o sangue. Laura, e bebês que precisam de reanimação neonatal? Dá para fazer uma ordenha de cordão. Inclusive, é isso que a Marene, que é a enfermeira obstetra, nossa amiga, tá estudando. Ela tá estudando a ordenha, vai estudar, né, Mari, no doutorado, a ordenha de cordão em bebês que precisam de reanimação. Então, não consigo ficar esperando. Eu faço isso no meu trabalho também. Quando eu vejo que, o pediatra fica, corta, eu ordenho o que eu posso no cordão para mandar para esse bebê. Não faz mal algum. Esse bebê vai ter mais sangue. Tá? E aí também, olha só, nos países desenvolvidos e também na nossa equipe, queridos, a gente faz o quê? Precisa de reanimação, a gente traz a tábua de reanimação, o lugar de reanimação e faz a reanimação ligado no cordão. Gente, é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que você faz a reanimação, esse bebê recebe oxigênio, recebe todos os nutrientes, recebe principalmente esse sangue, né, que ele merece, esse sangue que é dele, esse sangue que vai prevenir anemia nos seus primeiros meses de vida. Ok? Então, assim, isso é muito importante. Converse isso com o teu pediatra. Você tem direito a uma consulta com o pediatra na gestação para você sanar esses tópicos do plano de parto. Esse é o quarto cuidado que esse bebê merece. E o quinto, veja só. O quinto é a prevenção de doenças neonatais. Então, no Brasil é protocolo pelo Ministério da Saúde a administração de 2 drogas quando o bebê nasce. Uma é o colírio, que vai prevenir oftalmia gonocóxica ou por clamídia. O que é isso, Laura? Meu Deus do céu, que coisa difícil. Isso aí é uma bactéria, né, que a mulher tem na vagina. Então, ou quando a mulher tem clamídia ou quando a mulher tem gonorreia. Se ela tem isso aí, pode ser que essa bactéria, ao bebê passar no canal de parto, ele recebe essa bactéria que pode causar uma cegueira. Então, se você tem esse tipo de doença, tem que sim fazer o colírio. Mas se você não tem indicação. Isso vai dar uma conjuntivite química no bebê, tá bom? Fora isso, qual que é a outra medicação que se faz no Brasil, né, para os bebês? É a vitamina K, que é um fator de coagulação que os bebês nascem com muito pouquinho. Então, a vitamina K faz com que a gente não sangre bastante. Ele faz a coagulação do sangue, que é o sangue ficar estancadinho. Não tem quando a gente machuca e aí perde aquele sangue e de repente fica parando, fica coagulando? E isso é função da vitamina K. Os bebês nascem com muito pouca. Tem até uma teoria que fala assim que se fosse realmente necessário
né? Os bebês nasceriam com ela e não nasce com bastante porque pode causar traumatismo no parto, né? O bebê ficar com hematomas na pele, no corpinho, né? Então, essa que é a orientação. E também tem uma brincadeira que a gente faz, assim, que se fosse realmente necessária a vitamina K, junto com a placenta, dectaria uma ampolinha de vitamina K. Mas, assim, isso não é comprovado cientificamente. A gente tá falando aqui de ciência também. Né? Então, assim, o que as diretrizes falam, né? Então, assim, não tem nada conclusivo sobre o uso da vitamina K. Existe uma chance muito pequena, e eu tenho um texto da Maíra, eu já coloquei aqui para vocês lerem, um texto sobre a administração de vitamina K, tava nos stories um tempo atrás, que fala que alguns bebês vão desenvolver a síndrome hemorrágica do recém-nascido, que é uma hemorragia que dá intracraniana, intestinal também. Então, assim, uma doença muito rara, e a vitamina K vai fazer com que essa hemorragia não seja tão impactante. Porque se você não faz, o bebê pode sangrar até vir a óbito. Então, faz essa vitamina para prevenir essa síndrome hemorrágica do recém-nascido. Então, no Brasil, é protocolo fazer. Como forma de prevenção mesmo. Então, o que é? Um olhinho, faz uma seringa de insulina. É uma seringa de insulina com uma agulhinha daquela de insulina, faz intramuscular. O que geralmente a gente orienta a fazer fazer isso, essa administração depois da primeira hora, no colo da mãe, né? À medida que tá mamando, a gente sabe que diminui traumas, diminui a dor, né? Mas ainda assim, por exemplo, em países mais desenvolvidos, em equipe que trabalha o cuidado 1 para 1, é ofertado para a mulher essa opção. Quer fazer a vitamina K ou não quer? No Brasil, todos os bebês recebem. Até porque em muitos lugares a gente não tem essa assistência qualificada, eu digo uma UTI neonatal, sabe? Uma retaguarda médica para tratar de uma síndrome tão rara e tão, vamos dizer assim, tão impactante, tão voraz, né? E aí, gente, esses são os 5 cuidados. Quem tem dúvida, já vai perguntando. Quem chegou agora, não pegou o início da live, hoje é aniversário da minha mãe, queridos. Eu tenho que voltar pra lá comer brigadeiro. Então hoje não vai ter participação especial, somente hoje, que é aniversário de mamãe. A participação especial da minha live é com a minha mãe. E aí eu fiz uma live mais curtinha, mas não deixei de cumprir o meu preceito de fazer live toda segunda-feira. Informar e a gente conversar um pouco. Então, quem tiver dúvida, vai mandando aqui pra gente fazer essa segunda parte sobre perguntas, tá bom? Hoje eu vou responder as que estão aqui pra cima. Mas mais importante, então, a gente falou desses 5 cuidados, só retomando, assistência neonatal, muito importante, uma equipe que assista seu bebê de forma qualificada, contato pele a pele, mamar na primeira hora de vida, o corte tardio ou oportuno do cordão e prevenção de doenças. Isso é o que o seu bebê merece. Quando você faz esse pacote e entrega para ele depois da primeira hora, com calma, com paciência, sem intervenções desnecessárias, esse bebê vai entender que nascer é maravilhoso, que nascer é gostoso, tendo aquele contato contigo, né, de você, aquele pele a pele, aquele cheiro, lembrando que os bebês não enxergam como a gente, ele enxerga preto e branco meio turvo, tipo que nem eu, assim, sem óculos. Então, esse bebê, ele vai ter os outros sentidos muito aguçados, ele vai ter o tato muito aguçado, ele vai ter a audição muito aguçada. Então, gente, tenham paciência com os bebês, não fiquem colocando luvinha neles, deixa eles sentir o colo da mãe. Assim, eles são muito sensíveis, a gente tem que ter essa ideia, tá bom? Vamos olhar aqui. E aí converse com o pediatra, com a parteira de vocês, com o enfermeiro obstetra. A Karen perguntando aqui se a gente tem equipe no Rio. Não temos, mas tem equipes maravilhosas no Rio. Nossa, depois você me manda um direct que eu respondo pra você, tá bom? A Ana perguntou se a icterícia prejudica o bebê. Prejudica. Então, assim, Ana, como que acontece? Como que eu sei que o bebê tá com icterícia? Primeiro, eu vou fazer um exame físico no bebê. Peraí. Ele tá amarelinho. Vocês já viram um bebê amarelinho? Ele tem fases. Então, ele fica com um roxinho amarelo,
com essa parte branca que a gente fala esclerótica amarela. Aí vai ficando com os bracinhos, o tronco, as perninhas. Opa, esse bebê tá muito amarelo, ele tá todo amarelo. Então, dependendo de como o pediatra ou a enfermeira vai avaliar esse bebê, dependendo das zonas, peraí, vamos colher um sangue. Vamos ver como tá a bilirrubina desse menino. Aí eu pego esse resultado, jogo num gráfico. Porque no terceiro dia, a bilirrubina é muito mais aceitável alta do que no segundo dia, do que no 10º dia. Então, são avaliações, porque eu pico geralmente no terceiro dia. Então, eu vou avaliar. Para cada dia pós-parto é aceitável um nível. Então, se tiver muito alto lá, em tal nível, para tal dia, esse bebê precisa de fototerapia. Uma coisa que também ajuda muito é o banho de sol, a amamentação. Bebês que ficam em lugares nublados, que não tomam sol. Bebês que não amamentam direito, em livre demanda. Bebês que eles vão ter... Porque olha só, no mamar e no sol tem a produção da vitamina D. A vitamina D, a molécula da vitamina D, junta com a bilirrubina e vai quebrar ela. E nisso a gente degrada a bilirrubina. Então por isso que é importante tomar banho de sol. Banho de sol é sol de verdade. Não é tipo assim, eu vou ficar atrás de um vidro e o bebê vai receber o sol. Não, é você tirar a roupa do bebê, deixa ele nu e vai pro sol. E aquele raio solar na pele do bebê vai produzir vitamina D. Essa vitamina D vai grudar com a molécula de bilirrubina e vai degradar, tá? Se é uma icterícia muito alta, né, e alguns tipos de incompatibilidade, ABO, incompatibilidade RH, pode fazer com que essa bilirrubina impregne no sistema nervoso da criança e tenha problemas neurológicos, de convulsão, de sequela. Então esse é o pior nível da icterícia. Tá bom? Então é isso. Eu acho que pra cima eu já respondi. Vamos lá pra baixo. É maravilhosa, menor risada. Gente. Obrigada, Carol. 31 semanas e tenho consulta amanhã. Já vou colocar tudo no colo da GO. Isso, muito bem. E converse com o pediatra também. Sobre o banho. Qual é a conduta que você acha melhor? Depois das 12 ou 24? Então, é a orientação do Ministério da Saúde. Depois das 24 horas. Por quê? Nessas 24 horas, o bebê ainda tem uma circulação sanguínea muito primitiva ainda. É como se tivesse ligado ao cordão. Depois das 24 horas, esse bebê ele já tem uma circulação, resumindo assim para vocês, uma circulação como ele vai ter pro resto da vida. Tanto é que depois das 24 horas que a gente vai fazer o teste do coraçãozinho, e depois das 24 horas que a gente vai dar banho no bebê. Porque quando a gente dá banho no bebê, o que a gente faz com ele? A gente diminui a temperatura sempre dele. Então, nesse primeiro dia é importante que ele esteja aquecido. O pessoal sempre pergunta, que roupa que eu vou botar? Eu falo, gente, pega a roupa mais quente que vocês têm. Agora é o momento de usar. Porque o que acontece? A gente usa umas roupas cheias de firula no primeiro momento ali. E depois que é pro bebê ficar de bodyzinho, mais tranquilo, coloca roupa calor, roupa de frio. Então, o primeiro dia é o momento de colocar roupa de frio. Porque esse bebê precisa ficar aquecido. Não super aquecido, hiperaquecido. Ele precisa ficar aquecido para ele respirar melhor, para a circulação acontecer melhor. E lembrando que as bactérias que esse bebê vai receber no parto são importantíssimas para a proteção dele. Por isso que também não se banha mais, aqui em Cuiabá fala banho. Não se banha mais quando nasce, tá bom? Meu menino teve icterícia, corte tardio do cordão. Então, Bárbara, é o que muito pediatra fala. Teve icterícia porque teve corte tardio. Mas geralmente é o é o tipo de J. É o tipo de J, não. Coitado do Jó. É o tipo do pediatra, porque quem não trabalha nessa perspectiva mais humanizada acaba colocando culpa nisso mesmo. Aqui em Cuiabá a gente tem uma pediatra maravilhosa. Tem várias, na verdade, mas tem essa em especial que ela fala, saiu da maternidade, eu falo, dê banho de sol, dê banho de sol. Aqui na minha cidade é muito fácil ter sol. Aqui tem sol até de noite, né? Cuiabá é muito quente. Então ela orienta todo mundo a dar banho de sol, mesmo quem não tem icterícia, tome banho de sol, que é importante. E ela fala que ela nunca internou um bebê para fazer fototerapia por icterícia. E ela faz campamento tardio de cordão de todos os bebês.
né? A Carla tá dizendo aqui que o dela teve icterícia e não precisou de foto. Por quê, gente? Porque o corpo do bebê, incrivelmente, vai produzindo também vitamina D. Mama tem vitamina D, vai pro sol tem vitamina D. O corpo do bebê ele não fica estático em relação a isso, ele vai produzindo, né? Não receber vitamina D3 durante a gestação? Os bebês? Não, muito pouco. Entendi. Então tem que cortar o cordão no máximo até 3. Então, 3 é a média que se usa no Brasil, né? É a orientação do Ministério, né? De 1 a 3 minutos. Organização Mundial da Saúde, de 3 a 5. Então é nesse parâmetro, entre 1 e 5. Mas equipes mais, assim, que trabalham nesse cuidado 1 para 1, que geralmente esperam o bebê, o tempo do bebê, espera até parar de pulsar o cordão, tá? A Suzana perguntou, médica diz que não se deve esperar se o bebê não nascer até as 42 semanas. Mesmo minha primeira filha ter nascido com 41 e 6 dias. Absurdo, né? No Brasil dá pra esperar até 42, sim. É claro que as orientações da Organização Mundial da Saúde, para pessoas que não têm esse cuidado 1 para 1, entenda, quando você não tem um médico para chamar de seu, vamos dizer assim, né? Um médico particular, uma enfermeira particular, fica muito difícil fazer um cuidado muito próximo para uma massa de mulheres com 41 semanas. Por isso que no SUS eu oriento 41 semanas, aumenta o risco de insuficiência placentária. Isso não sei o que falam. É a Organização Mundial da Saúde. Risco de aumentar a eliminação de mecônio. As coisas vão ficando mais arriscadas. Por isso que faz cardiotoco e induz. E aí tudo bem, gente. Se você tá no SUS e precisa chegar às 41, induz. Mas se você tem uma equipe que é um cuidado 1 para 1, gente, pelo amor, dá pra esperar 42 semanas contando, tá? Até mais, porque vai ter um plano de cuidado todo especial para você. Vai ter um plano, né, de cuidados de cardiotoco todo dia, ou uma avaliação a cada dia, enfim, vocês vão achar um meio melhor, compactuando o risco, conversando sobre as possibilidades, tá bom? Então, se ela for a sua GO particular, dá pra tentar isso aí, conversar com ela nesse sentido, tá? A Bárbara falou que ela estava internada por causa da hemorragia, e no quarto dia ele estava bem amarelo, até descendo pras pernas, acabamos ficando mais dias lá. A Laura falou, fala sobre gestação depois das 41 semanas e placenta vera que fala não dá pra esperar. Laura, no Instagram nosso tem um vídeo que fala sobre isso até as 42 semanas e eu estou pensando com o maior carinho de fazer uma live pra vocês sobre indução de parto. Porque a gente não tem ideia, tipo, vou induzir com balão, vou induzir com comprimido, vou induzir com ocitocina. Geralmente o pessoal não sabe o que é isso. Né? E aí eu vou trazer pra vocês mostrando que é um balão dentro de um colo, o que é um comprimido. Tá bom, gente? É isso, muito obrigada. Lembrando que um monte de gente mandou, 4 pessoas mandou pra mim aqui mensagens pra participar, mas hoje a live Bom de Parto não tem participação, porque, como todo mundo já sabe, é o Happy Birthday da minha mamãe. Então eu vou pra lá pra gente cantar o parabéns, tá bom? E aí, a próxima segunda vai ter participação especial, venham, que a gente vai falar sobre muitas coisas legais, tá bom? Descolar a membrana induz? Induz. Beijo! Depois a gente fala sobre isso, gente. Fiquem com Deus.